Tá, então agora vamos pro dia 8. Basicamente nesse dia ele vai te dar um grid, e nesse grid vão ter vários pontos, que são espaços livres, e também vão ter alguns caracteres que não são ponto, que vão ser zeros, letras minúsculas ou letras maiúsculas, e isso são antenas. E basicamente o que ele quer que você coloque anti-antenas, anti-nodes, dado que seguindo alguns requisitos. Então vamos olhar um exemplo menor aqui. Então primeiramente a gente vai pegar duas antenas que são do mesmo tipo. Então esse é o primeiro passo. Se for um A minúsculo e um A maiúsculo não funciona, tem que ser exatamente o mesmo caractere. E aí, dado que são esses dois, a gente vai procurar um outro ponto. E aí esse outro ponto, para ele poder colocar um anti-node lá dentro, a distância para uma das antenas tem que ser uma certa quantidade e a distância para a outra tem que ser o dobro. E além disso tem que estar alinhado. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui que esse ponto aqui está meio que alinhado, né, com todos. Se a gente passar uma reta aqui, vai cortar os 3 pontos. E esse ponto está a uma distância de quanto? Vamos ver. 1, 2, 3 para esse A daqui. E para o outro vai estar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ou seja, dobro de 3 é 6. Então esse lugar aqui é um ponto possível. E ele quer saber, dado o grid, quantos pontos possíveis tem. Tem outro adendo que você pode colocar um anti-node em cima de um lugar onde já tem antena. Então, por exemplo, eu poderia colocar um aqui, se eu quisesse. Se fosse, seguisse os requisitos de alguma antena, de qualquer cara. Então, ele quer saber quantos locais que você pode colocar uma anti-node. Tem algumas observações que dá pra fazer. Que, dá pra, de acordo com o tamanho desse input, ele deve ter umas 50 linhas, né? 50 linhas. E aí, dado que a gente tem isso, dá pra fazer uma coisa bem, sabe, só fazer o problema. Que é itera por cada um dos pontos. Pra cada um dos pontos onde você tenta colocar uma cerquilha lá, você vai iterar por todos os outros pontos do grid pra poder ser a sua primeira antena. E depois iterar por todos os outros pra ser a tua segunda antena. A complexidade disso ficaria o que? A gente vai ter n ao quadrado, né, dado que a matriz é quadrada. A gente vai ter n ao quadrado aqui só para poder iterar pelos pontos onde a gente vai botar a cerquilha, vezes um n ao quadrado para escolher o primeiro ponto da antena, vezes n ao quadrado para escolher o segundo ponto da antena. Isso aqui dá um n à sexta, né? Dá de n à sexta, que com n 50, então 50 elevado a sexta dá isso. E se você ver em segundos, você vai levar 156, que dividido por 60 dá mais ou menos 2 segundos e meio, assim, que tá tudo bem, né? Por isso que eu vou codar em C++, porque eu acho que esse tempo em Python é só multiplicar por uma constante muito alta. Então vamos lá. E também tem outra coisa que ele não definiu bem, que é o que é estar alinhados, né? Eu vou assumir que basicamente ele vai ter que ver se os 3 pontos são colineares. Isso, porque aí significa que tem uma reta que corta os 3 pontos. E existem várias formas de você fazer isso, né? Se você pensar no grid com um plano cartesiano e você plotar os pontos aqui, né? Você tem, por exemplo, IJ, você considera IJ como XY, alguma coisa mais ou menos assim. Você vai ter vários pontos, né, no seu plano. E aí você quer saber se existe uma reta que corta eles 3. Tem várias formas mesmo de fazer isso. Tem formas usando álgebra linear, usando slope. Tem formas mais handmade, que a gente chega e só, constrói a reta aqui e depois vê se esse ponto aqui passa por essa reta. É um jeito de fazer, eu acho que é o mais intuitivo que a gente pode pensar. Só que tem uma coisa que eu lembro, assim, lá do ensino médio, que era, para os 3 pontos serem colineares, basicamente a gente tem que pegar o determinante de uma matriz. Então imagina que a gente está testando os pontos x1, x2, x3, y2, y3. Então eu tenho x1, y1, y2, e aí você coloca uns aqui em volta. E aí, se você pegar o determinante dessa matriz, dá pra gente saber se é colinear ou não. Então, se o determinante é 0, significa que os 3 pontos são colineares. Isso aqui é basicamente porque, né, a gente está tentando pegar a área de um triângulo, né? E aí, quando a área do triângulo é 0, significa que esses 3 pontos não formam um triângulo, eles formam uma reta. Mas isso não vou deixar a par essa parte aqui da explicação. Eu vou tentar fazer o determinante dela, chegar numa fórmula fechada. Então, para poder calcular o determinante na mão, geralmente a gente replica a matriz aqui na frente. Então, x1, y1, x2, y2, x3, y3. E aí, com isso, a gente já consegue fazer. Para quem lembra do algoritmozinho, coisa do ensino médio, assim, a gente aprende lá no
acho que terceiro ano, né, a área de geometria analítica. E aí, pelo menos eu aprendi assim, né? E aí a gente vai pegar o produto dessas linhas aqui, somar o produto dessas aqui e subtrair do produto das diagonais secundárias. Então vamos lá, fica mais fácil se fizer. Então eu vou digitar, né, porque vai ficar x1 vezes x2, vezes y2 vezes 1, mais, então vou até tirar esses vezes 1 aqui porque não servem, mais y1 vezes x3, 1 vezes x3, mais x2 vezes y3, x2 vezes y3. E agora eu subtraio das diagonais secundárias, então vai ficar y2 vezes x3, y2 vezes x3, menos y3 vezes x1, y3 vezes x1, menos x2 y1, x2 vezes y1. E perfeito, a nossa área é igual a isso aqui, então a área é igual a isso, né? Então se esse, vou chamar de D, determinante, se D é igual a zero, se D for igual a zero, então os pontos são colineares. E perfeito, então agora é só a gente pegar isso aqui e tacar isso aqui num código, né? Vamos fazer C++ pelos motivos ditos, coloquei o meu input aqui já. Na real isso não é um input, né? Isso é algum... vamos botar esse daqui porque é mais fácil de testar, então deixa ele e a resposta é pra dar 2, né? Porque tem um ponto ali e outro ponto aqui. Tem jeitos mais otimizados de fazer isso, tem até um jeito mais de fazer, eu acho que dá pra fazer em ao quadrado. Tipo, a gente pega a reta e tenta caminhar 2x na reta. Mas assim, se o problema deixa a gente fazer de um jeito mais fácil, vamos só fazer do jeito mais fácil. Cadê? O n aqui eu acho que é até 10. Então a matriz é quadrada, ele fala isso, né? Então, todos os caracteres. Então essa matriz vai ter no máximo tamanho 50, né? Então a gente põe potência de 2 aqui porque eu gosto delas. Grid, max, que eu chamei de ARR. E aí que tá. Agora a gente vai iterar por todas as posições possíveis para poder tentar colocar lá. Então, tenta colocar uma cerquilha aqui. Não, ou seja, tenta fazer esse cara virar um anti-node. E aí agora a gente tem que testar todas as outras antenas. Então, vamos lá, chamar de I1 igual a 0, I1 menor que I1 mais J1. Legal, e agora a gente faz a mesma coisa para 1 e 2, né? 1 e 2. Então, vamos trocar todos esses 1s aqui por 2. E aí que tá, agora eu tenho duas antenas, uma no ponto I1J1, outra no I2J2. O que eu preciso ver é se eles são o mesmo caractere. Então, se grid na posição I1J1 for igual a grid na posição I2J2. E essa posição também não pode ser... tem que ser uma antena, né? Então tem que ser qualquer coisa que seja diferente de um espaço vazio. Dado que tem isso, agora a gente pode tentar colocar uma cerquilha aqui, um anti-node aqui. Então eu vou precisar de algumas funções, né? Vou precisar de uma função para ver se os 3 pontos são colineares. E eu vou precisar de outra função para saber se é de distância. Essa de distância é fácil. A gente vai ter 2 pontos. Distância Manhattan. Eu acho que vai funcionar melhor aqui nesse caso. Opa, 2 mais DS, Y2. Legal. Então, a nossa primeira condição para ser um anti-node, eu não vou botar no mesmo if, não vou botar encadeado assim, só para ficar mais legível. Mas é a distância do I1 J1. Eu passo 4 coisas, né? Então a distância do J1 pro I1 J1 tem que ser igual a 2 vezes a distância pro outro cara. Ou o contrário, né? Ou o contrário disso. Então, tudo isso. Se isso for verdade, então tem mais uma outra condição agora, que é um end aqui dentro, que os 3 pontos têm que ser colineares, né? Então, eu posso já fazer essa condição aqui. Então, I colinear. Os 3 pontos, então. IJ, I1, J1, I2, J2. E aí, se for tudo isso verdade, a minha resposta soma 1 e eu paro aqui. Então, eu podia fazer vários ifs aqui para poder quebrar todos esses fors, mas vamos usar uma prática. Vou botar um goto aqui, meter um goto pro end. Aí, perfeito. Declarar answer aqui e imprimir ela aqui.
mas aí que tá, agora a gente precisa da função colinear. Então, vou colinear e eu vou receber os 3 pontos. São basicamente esses 3 aqui. X3 e Y3. E eu vou pegar aquela fórmula que eu tinha colocado ali, né? Essa daqui. Isso daqui tem que ser igual a 0 para eles serem colineares. Então, esse caso é para dar 2. Deu 4. Deixa eu pensar o porquê. Vamos imprimir quais são os pontos que está acontecendo isso. Que estranho, né? Aqui é espaço, não 2 espaços. Vem pra você. Tô botando 3. Certo. 3, coluna 2. Imprimir essas distâncias aqui. Tá. Quando as duas antenas são o mesmo ponto, né? Esse caso não pode existir. Então eu tenho que ver se e um tem que ser... eu posso estar numa posição diferente, né? Então... posso botar um ou aqui. O I1 tem que ser diferente de J1 ou o I2. O I1 tem que ser diferente de I2 ou o J1 tem que ser diferente de J2. Se isso aqui for verdade, então, né, esses pontos não são iguais necessariamente. E agora, pronto. Ele estava pegando sempre o próprio ponto, né? Esse A aqui como se fosse as duas antenas, mas na verdade é só uma. Então deu certo, deu 2. Vamos tentar pegar um dos exemplos dele. Esse daqui. E tem que dar 14. Tá, deu 6. Tá dando 6 por conta desse N aqui. Esse N deveria ser 12, né? Que são 12 linhas. E agora vamos ver se vai dar 14, perfeito. Vamos ver se roda aqui no site. Se não rodar, eu coloco no meu computador. Então, compila. E agora eu uso um timer para poder ver quanto tempo leva. Então eu dei 8 dotinho. E vamos lá. E foi, demorou 1 minuto e 7 segundos. Foi mais ou menos... Foi até menos, né, do que a gente tinha previsto. Porque a gente pulou aqui a 2 tanto. Agora vamos ver se tá certo, né? A resposta deu 348. 348, vem, manda aí. Foi, legal. Agora, mesmo esquema, ler a parte 2 e já volto. Tá, se eu entendi bem, essa parte é mais fácil do que a primeira. Porque diz que pode botar em qualquer posição que esteja em linha com at least outras 2 antenas na mesma frequência, independente da distância. Então, eu acho que seria só tipo... Vamos voltar pro exemplo antigo. 12. É só tirar a função de distância aqui, as condições. Então a gente mapa elas. E... deixar bonitinho. E agora é pra dar 34. E deu 34. Legal, deu 1, 2, 2, 1 e até rodou mais rápido. 1, 2, 2, 1, a gente vem, coloca e manda. E tá, por algum motivo essa foi mais fácil. Acho que tinha que ser o contrário, não? Botar essa condição depois. Mas enfim, é isso então, até o dia 8/9.